Tudo bem, galera? Estamos aqui para mais um vídeo de resolução de questões da nossa disciplina do mestrado do Profimate de MA12. O capítulo em questão que nós estamos estudando é o capítulo de recorrências. Então, vamos resolver uma questão sobre recorrência. Muito importante tentar entender, eu vou fazer uma breve explicação do que é uma recorrência. Uma recorrência é uma sequência em que, para você encontrar o próximo termo, você precisa sempre do termo anterior, né? Uma sequência que é bem simples de se pensar, de imaginar como exemplo, é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética, a razão ela é constante. Então, para você encontrar um termo, basta você pegar o anterior e somar a essa razão. Agora veja, é possível encontrar uma lei de formação para essa recorrência. Encontrar uma fórmula em que você vai conseguir saber, encontrar qualquer termo dessa sequência sem precisar do anterior. Um dos objetivos desse capítulo são aprender esses diferentes métodos de resolução. Outra sequência interessante é a sequência de Fibonacci também. Então, a sequência de Fibonacci, eu consigo encontrar o próximo termo sempre sabendo o anterior. Depois dessa breve explicação, vamos para a resolução da nossa questão aqui. Vamos entender como se trabalhar essa questão aqui agora. Considere o conjunto dos números escritos apenas com os algarismos 1, 2 e 3, em que o algarismo 1 aparece uma quantidade par de vezes. Por exemplo, 2.322 e 12.123. Seja a n a quantidade desses números contendo exatamente n algarismos. Tá, vamos tentar imaginar, entender esse problema. O que ele está falando? Bem, os nossos números eles vão ser escritos apenas com os algarismos 1, 2 e 3. Beleza. Ele está dando dois exemplos aqui. Por que ele está contando esses exemplos, né, como fazendo parte dessa nossa sequência? Então, vamos colocar aqui os números. Nós temos 2, 3, 2, 2. E a gente consegue perceber que isso faz parte do n igual a 4, né? São os algarismos, os números que têm 4 algarismos. O número 1, ele aparece 0 vezes aqui, né? Então, por isso que ele está sendo contado. Por isso que ele vai fazer parte dos meus A4 aqui no caso. Por quê? Porque o 1 aparece uma quantidade par de vezes. Vamos verificar o próximo exemplo, né? Que é 12.123. Ele faz parte dos algarismos n igual a 5. Tem 5 algarismos. E aqui a gente percebe que o 1 está aparecendo 2 vezes. Beleza? Então, por isso que ele vai fazer parte da minha contagem. Ele vai entrar no meu A5. Tá? Lembra que a n é a quantidade desses números contendo exatamente n algarismos. Vamos para a nossa letra A. O que ele está pedindo na nossa letra A? Ele está pedindo para a gente listar todos esses números para n igual a 1 e n igual a 2, indicando ainda os valores de A1 e A2. Eu vou apagar essa parte aqui do nosso quadro para facilitar. Vamos, então, resolver a letra A. Para n igual a 1, são os números que têm um algarismo. A gente vai contar esses números. Estamos falando de contagem, rapidamente já vem a análise combinatória na nossa mente, né? Então, problemas de contagem vão estar sempre associados à análise combinatória. A gente vai utilizar um pouco para auxiliar na resolução desse problema. Vamos pensar nas possibilidades. Para um algarismo, eu só posso utilizar os algarismos 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 possibilidades. Como é uma quantidade pequena, eu vou contar quem são essas possibilidades. As possibilidades são o número 1, o número 2 e o número 3. Essas são as nossas 3 possibilidades. Agora veja, desses números que eu contei, quais são aqueles em que estão satisfazendo a condição do meu problema, em que o número 1, né, o algarismo 1, aparece uma quantidade par de vezes. Observe que o 1 não entra na nossa contagem. Por quê? Porque ele está aparecendo uma quantidade ímpar de vezes. Então, já vou cancelar essa
nossa possibilidade aqui, né? Sobra o 2 e o 3. A gente percebe que no 2 o algarismo 1 aparece 0 vezes e no 3 também. Logo, eles vão fazer parte da nossa contagem. Então, tanto o 2 quanto o 3 vão fazer parte da nossa contagem. Quem seria, então, nosso A1? É igual a 2. Eu tenho dois números em que o algarismo 1 aparece uma quantidade par de vezes. O nosso primeiro termo dessa sequência vale 2. Bem, vamos imaginar agora para n igual a 2. Para n igual a 2, são os números que têm dois algarismos. Vamos pensar nas possibilidades primeiro, antes de fazer toda essa contagem, né? Vamos pensar nas possibilidades. Veja, para o primeiro algarismo eu tenho quantas possibilidades? Pode ser o 1, o 2 ou o 3. Então eu tenho 3 possibilidades. E para o segundo algarismo eu também tenho as mesmas 3 possibilidades. Pode-se repetir os casos. Pelo princípio multiplicativo, qual é a minha quantidade total de possibilidades? 3 vezes 3, eu tenho 9 possibilidades. Ótimo, perfeito. Esse é o total. É o total de números de dois algarismos formados por 1, 2 e 3. Agora, quais deles são aqueles que vão satisfazer a condição do nosso problema? A gente vai contar, né? Eu poderia utilizar a árvore das possibilidades para fazer essa contagem, mas como é uma quantidade relativamente pequena, eu só vou enumerar quem são esses números. Então, a gente vai começar aqui, ó. Nós temos o 11, o 12, o 13. Nós temos o 21 e o 31. Nós temos o 22, 23, 32 e 33. Já tem as nossas 9 possibilidades aqui? Tem 9, as nossas 9 possibilidades. Agora, quais são aqueles que têm o algarismo 1 aparecendo uma quantidade par? Vamos contar mais uma vez. Nós temos o 11, o 1 aparece 2 vezes. O 12, o 13, 21 e 31, em todos esses casos, o número 1 aparece uma quantidade ímpar. Então, não vai entrar na nossa contagem. E nós temos o 22, o 23, o 32 e o 33. Então, quem seria o nosso A2? O nosso A2 vai ser igual a 5. Esse é o nosso segundo termo da sequência. Como na letra A, ele só está pedindo para a gente listar todos esses números para n igual a 1 e n igual a 2, indicando os valores de A1 e A2, então já está resolvido a nossa letra A. Vamos passar agora para a letra B. Então, na B, ele está pedindo para a gente explicar por que a n satisfaz a equação de recorrência dada pela fórmula an mais 1 igual a 3 elevado a n menos a n mais 2an para n maior ou igual a 1. Bem, para a gente chegar nisso, veja que ele está querendo saber, né, qual é a quantidade de números em que o 1 aparece uma quantidade par de vezes para n mais 1 algarismos. Então, vamos pensar em n algarismos e verificar quais são os casos quando eu tenho mais um algarismo, quando eu vou concatenar, adicionar um algarismo. Como eu estou só adicionando esse algarismo nessa minha sequência, isso é o que a gente chama de concatenar. A gente vai estar juntando esses algarismos. Então, vamos lá. De n mais 1. O que pode acontecer? Vamos separar em dois casos aqui. A gente tem o nosso primeiro caso, que seria o seguinte. Eu tenho n algarismos em que o 1 aparece uma quantidade par de vezes. Eu vou adicionar um algarismo, eu vou concatenar um. Tá? Vou até fazer uns tracinhos aqui para a gente não se perder. Tem algarismos aqui. E eu vou adicionar um aqui fora. Perceba que aqui o 1 já aparece uma quantidade par de vezes. Para o nosso próximo, né, para esse que eu estou adicionando, quais são as possibilidades? Será que eu posso colocar tanto o 1, o 2 e o 3?
Não, eu não vou poder colocar o 1, por exemplo. Porque se o 1 já aparecia uma quantidade par de vezes e eu adicionar ele, isso vai fazer com que o meu número tenha uma quantidade ímpar. Não é o que eu quero, não vai satisfazer o meu problema. Então, eu só tenho as duas possibilidades. Só pode ser o 2 ou o 3. Veja, como a n representa a quantidade par desses números, né, dessa contagem, colocando o 2 ou o 3, eu vou ter duas vezes essa contagem. Então, para o meu caso par, eu vou ter 2an. Duas vezes essa quantidade que eu contei, porque eu concatenei, né? Para n algarismos, eu já tinha o número 1 aparecendo uma quantidade par de vezes. Estou adicionando esse outro algarismo, só tenho a possibilidade do 2 ou do 3, então eu tenho 2an. Qual é a nossa segunda situação? A segunda situação é o número 1, né? Eu tenho n algarismos, em que o número 1 aparece uma quantidade ímpar de vezes. O que acontece quando eu adicionar esse outro algarismo? Quando eu tiver n mais 1? Quando eu vou concatenar com esse algarismo? Bem, vamos pensar o seguinte. O que a gente pode contar? Eu poderia ver a possibilidade total. Eu conto todos os n, as possibilidades de n algarismos e retiro os pares, porque quem sobram são os ímpares, né? Vamos pegar o nosso n igual a 2 como exemplo. Eu quero saber quantos são aqueles que são ímpares. Quantos são aqueles que são ímpares? O que eu poderia fazer? Eu pego o total, eu tenho 9 possibilidades, e retiro aqueles que têm o algarismo 1 aparecendo uma quantidade par de vezes. Então, pego o 9, subtraio por 5, vai sobrar 4. Olha que interessante. Olha como a gente está montando uma sequência bem legal aqui, né? Eu tenho 9 que era 3 ao quadrado, e estou subtraindo pelo nosso A2. Se eu tenho n igual a 3, para eu saber qual é a quantidade ímpar, eu ia ter 3 elevado a 3 menos o meu A3. Já está percebendo o padrão? Então, se eu tenho n algarismos, em que 1 aparece uma quantidade ímpar de vezes, para eu ter o meu próximo, quando eu vou estar concatenando, se eu quero saber quantos ímpares eu tenho, eu posso fazer o seguinte. Pego a quantidade total, que seria 3 elevado a n, e vou subtrair por aqueles números em que o algarismo 1 aparece uma quantidade par de vezes. Vou subtrair por an. Olha que interessante, eu tenho essas duas situações. Ou ele é par, ou ele vai ser ímpar, né? Ou aparece o 1 par vezes, ou ele aparece ímpar vezes. Para n mais 1, para o meu próximo, vai ser a junção dessas duas situações. Então, para eu ter o meu an mais 1, isso vai ser igual a 3 elevado a n menos an mais 2 vezes an. Que é exatamente a fórmula que ele está me dando, né? Que é a fórmula de recorrência. A gente pode até trabalhar um pouquinho, né, com essa fórmula aqui, né? Dar uma simplificada nela. Isso aqui é 3an mais an. Tudo bem? Então, essa seria a nossa fórmula e essa é a justificativa. Eu tenho que pensar nas possibilidades. Ou eu tenho n em que eu tenho o algarismo 1 aparecendo uma quantidade par de vezes, ou eu tenho n em que o algarismo 1 aparece uma quantidade ímpar de vezes. A junção, né, quando eu vou concatenar para mais um algarismo, vai ser a junção dessas duas situações. Okay? Então, está aqui a explicação de que por que essa nossa lei de formação ela satisfaz o problema. Bem, na nossa letra C, a gente tem a seguinte situação. A gente vai resolver a nossa equação de recorrência. E como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai listar os nossos termos. Quem é A1? A1 vale 2. A gente já verificou isso aqui na nossa letra A. Quem seria o A2? Vamos utilizar a fórmula anterior? O A2 seria, né, 1 mais 1 dá 2. Então, aqui o nosso n vale 1. Então, 3 elevado a 1 mais A1. Quem seria o nosso A3? 3 elevado a 2 mais A2. Já consegue perceber um padrão aqui?
Quem seria o nosso A4? 3 elevado a 3 mais A3. E a gente vai contar isso até o nosso enésimo termo. O que eu consigo perceber aqui? 4, índice 4, expoente 3. Índice 3, expoente 2. Índice 2, expoente 1. É sempre uma quantidade a menos. Então, eu tenho 3 elevado a n menos 1. Já que o índice é n, eu vou ter uma unidade a menos. N menos 1. Mas a mesma coisa acontece para esse outro índice aqui. A 3 tem esse mesmo índice. Então, vai ser a n menos 1. Como uma forma de resolução de recorrência, uma maneira de resolver isso é somando todas essas minhas igualdades. Com que objetivo eu vou somar as minhas igualdades? Eu vou ter valores simétricos em lados, né, da minha igualdade que eu vou poder simplificar. Então, quando eu somo, por exemplo, só colocando aqui um exemplo, né, só esses meus dois valores. Quando eu pego A2 mais A1, e isso fica igual a 2 mais 3 elevado a 1 mais A1. Olha o que eu consigo observar. Consigo observar que eu consigo cancelar exatamente o meu primeiro elemento aqui. Tá certo? Eu vou conseguir cancelar esse nosso A1. Vai sobrar aqui o A2 é igual a 2 mais 3 elevado a 1. E isso vai se repetir quando eu for fazendo todas essas somas. Tudo bem? Para todos esses termos. Então, quando eu faço essa soma, quem eu vou obter? Eu vou poder cancelar aqui, A1 com A1, A2 com A2, A3 com A3, o A4 com um dos A4 aqui, e vou simplificar também esse AN menos 1. É importante verificar que ele está no termo anterior, ele aparece aqui do lado esquerdo da nossa igualdade, e vou conseguir simplificar ele. Quem sobra? Quem sobra? Quem sobra para o nosso AN? Sobrou o 2 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2 mais 3 elevado a 2 mais até o 3 elevado a n menos 1. Agora eu tenho que visualizar quanto é que dá essa minha soma. E como passo importante dessa visualização é perceber que eu tenho a soma de uma PG. Como é que a gente calcula a soma de uma PG? Soma de uma PG é o primeiro termo que multiplica pela razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, vamos verificar quanto vai dar esse resultado aqui. Ok? Então, fazendo aqui do lado, como um rascunho, a gente tem a soma. Quantos termos eu tenho? Eu vou de 1 até n menos 1. Então, eu tenho a soma de n menos 1 termos. O primeiro termo vale 3 e a nossa razão vale 3 também. 3 elevado a n menos 1, menos 1. Tudo isso dividido por 3 menos 1. Então, a nossa soma de n menos 1 termos vai dar quanto? Isso aqui vai dar 3 elevado a n menos 3 sobre 2. Então, toda essa soma aqui, todo esse resultado, dá 3 elevado a n menos 3 sobre 2. Bem, como eu utilizei como rascunho aqui, eu vou apagar essa parte para continuarmos nossa conta. Terminando a nossa operação, a n vai ser igual a quanto? Eu posso fazer essa multiplicação aqui, né? Então, eu tenho 4 mais 3 elevado a n menos 3 sobre 2. Então, a n vai ser igual a 3 elevado a n mais 1 dividido por 2. Observe que agora a gente tem uma solução, né, para essa nossa recorrência que não vai depender do termo anterior. Para cada número natural que você pense, para n maior ou igual a 1, você já vai encontrar exatamente qual é o termo dessa tua sequência. Então, não vou precisar recorrer ao anterior como eu estava fazendo na nossa fórmula
dada na letra B. Ok? Bem, essa foi mais uma resolução da questão de MA12. Espero que tenham gostado. Abraços, bons estudos e até mais, pessoal.